Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PodSap Podcast, o seu podcast do mundo industrial, e hoje a gente vai para dentro do mundo industrial de verdade. A gente trouxe dois convidados super especiais de uma empresa muito especial que já esteve nos nossos conteúdos presentes aí, né? A ALS Oil and Lubrificantes. Perdoem aí o inglês, a pronúncia, mas é uma empresa que trabalha na área de análise de fluidos. Como eu sou engenheiro mecânico, vou fazer uma pequena analogia para você. Se a gente, né, ser humano, tem o sangue correndo nas veias para poder nos ajudar a manter vivo, o motor, os equipamentos mecânicos, eles têm os óleos lubrificantes, óleos e lubrificantes, né, que são sangue desses equipamentos e ajudam a lubrificar e manter eles dentro da vida útil da melhor forma possível. E aqui comigo, no nosso estúdio, seja bem-vindo lá, Martim, porque esse encontro já estava sendo programado há muito tempo, né? Faz tempo. Então seja bem-vindo, trouxe aí o Jodson, que é o supervisor lá do laboratório da ALS, comercial e operacional. Então sejam muito bem-vindos e se apresentem para a nossa galera aí, né? Falem um pouco sobre vocês, fiquem à vontade. Esse aqui é um espaço aberto. Bom demais, Ricardo. Satisfação. Realmente já tinha um tempo, né, que a gente vinha costurando essa conversa. Sim. Desde o ano passado, no encontro que a gente teve de içamento, né, lá da Vale. E no momento, as coisas acontecem no momento certo, né? O time deu certo também. Estou aqui com o Jodson, que é o supervisor do laboratório, que vai se apresentar, né? O laboratório que está chegando para o Alpebas. Eu sou o Lamartine Júnior, estou na LS desde o ano passado, conheço a LS já faz muitos anos e fui convidado, morando aqui na região, né, em vir para essa parte nossa comercial e técnica, trazendo, né, com a chegada do laboratório, né, o laboratório de análise de óleos e lubrificantes, né. Você falou muito bem, né, o inglês também excelente. Valeu. Né. E trazendo aqui para a nossa região norte, que já pedia há muito tempo, né, ter um laboratório a nível global, né, que somos. A LS é uma empresa australiana que vem aí com vários segmentos em análise, e um dos segmentos dela é a análise de óleos e lubrificantes, que aqui para a região norte, como eu falei, já era uma coisa muito pedida, porque a análise de óleo, assim como você bem falou do exame de sangue, é necessário uma resposta rápida para uma intervenção rápida, né? E que a gente consiga isso com o menor lead time possível. E é por isso que o laboratório está chegando, e o Jodson aqui, que é o supervisor, o cara do laboratório aqui do norte de Parauapebas, né? Vai estar aí junto com a gente nessa inauguração que está próximo, né? Que acabou a espera, digamos assim. Acabou essa espera. Acabou, a LS não tem laboratório no norte. A LS tem laboratório no norte, sim. Já é realidade, os equipamentos estão aí, já estão em instalação e em breve aí a inauguração. Passo a palavra ao Jodson. Obrigado pelo convite. Sou Jodson, vim de Cuiabá. Trabalhei no laboratório da LS de Cuiabá por 2 anos e aí fui convidado para poder ser o supervisor e montar um laboratório aqui na região norte. E aí vim com esse desafio, com esse intuito. Aí agora estamos montando um laboratório aqui, já está em fase final. Logo a gente já vai estar já em completa operação, atendendo todos os clientes aqui da região. Muito obrigado, e muito bom saber que a gente recebe um laboratório de expertise, porque quando a gente fala de operação, a gente só vê o equipamento operando. E a gente sabe que um equipamento aqui que opera menos tempo, né, por exemplo, de Minas da Vale, para você que nos assiste, que não é da região de mineração, a Vale, na mina de Carajás, tem equipamentos que estão atuando lá desde 1980, né? Desde a década de 80, estão lá inteiros, né? Passaram por diversas reformas, é claro, substituição de componentes, mas estão lá operando. Então, ter a ALS aqui na nossa região é de suma importância para isso, para manter essa frota ativa aí pelo menos mais uns 50 anos, né? Isso, Ricardo. E a ALS, assim, nós somos um laboratório, processamos mais de 4 milhões de amostras anual no mundo inteiro. Então, e muita gente pensa assim, vamos desmistificar essa ideia, né?
de que nós estamos na região norte, né? Lógico que estamos numa região hoje que é o foco da mineração, né? Da Vale a nível mundial, o foco é aqui, né? Nós temos produções aí de milhões de toneladas, tem milhões de anos à frente ainda de produção, mas a LS ela vem com um know-how forte, não só em equipamentos móveis, como industrial. Hoje, você tem ideia, a gente está instalando o laboratório em Paraupebas, mas esse laboratório vai atender a região norte como um todo, parte do nordeste, parte do centro-oeste. Uma área que está crescendo muito e sempre sustenta o país nessa questão aí, quando a gente tem algumas crises, é o agro. O agro está vindo forte aqui demais na região do Pará, assim como no centro-oeste, né? Região do Maranhão. E é uma outra parte de uso do nosso laboratório. O laboratório está processando hoje, a gente já está recebendo amostras, porque a gente está operando o laboratório como um hub, né, como um entreposto de receber as amostras dos nossos clientes desde junho do ano passado, que a gente já vem recebendo. Temos um contrato aí aéreo que coloca as amostras nossa com 24 horas no laboratório de contagem, que é o nosso laboratório focal. Até a preparação do laboratório. O laboratório estando aqui, isso aí vai cair vertiginosamente a resposta. Então hoje a gente tem o segmento de mineração, foco, é um grande foco. Todas as empresas que estão aí, empresas grandes que têm parceria com a gente, posso citar várias aqui, como a própria Komatsu do Brasil, os dealers da John Deere, dealer Komatsu, New Holland, temos parceria com todos os fabricantes, assim como a XCMG, empresas grandes como a Tratmac, como a própria construtora Barbosa Mendes, são empresas que estão conosco corporativamente em Minas e que estão aqui na região norte, né, e fecharam acordo com a gente e que a gente já vem atuando. Então hoje nós estamos atuando no segmento industrial, no segmento sucroenergético, no segmento de energia, no segmento de mineração, no segmento do agro, na parte que está bem forte, né? Que é o sucroenergético. Estamos com uma usina se instalando em Redenção, né? E próximo. Temos uma mineradora australiana que vai chegar para níquel em São Félix do Xingu. Então tem aí um mercado enorme, né? Em que a gente tem pacotes de análise de lubrificantes para todos esses equipamentos, com uma literatura imensa, né, de resultados, em que a gente trabalha em parceria com as fábricas, gerando os relatórios dentro daquela especificação daquele equipamento, né, e gerando relatórios assertivos, dando ação de inspeção, ação de avaliação e retornando para o cliente. Porque hoje o que a ALS ela propõe? Não é somente analisar o óleo. O que a gente entrega é dados. Dados para que o gestor tenha um planejamento estratégico de custo, planejamento estratégico de manutenção, que a gente fique próximo com ele na parte de consultoria técnica, apoiando a gestão dele do início até a entrega final do que foi projetado aquele equipamento, né? A ideia é monitorar. Eu venho aqui na região desde 2003, aqui na região do Paraupebas, na região da mineração Rio do Norte, rodo o norte na parte de mineração desde 2003 e trabalhando com análise de óleo. E essa análise hoje, antigamente se falava muito de analisar o óleo. Hoje ele é parte do relatório, mas o que a gente entrega é o exame de sangue, é ver como é que o paciente está, como é que aquele componente ele está à frente àquele determinado segmento, né, dando ao gestor a ação estratégica para ele. Isso é o que a gente entrega, não é só analisar o óleo. É realmente entregar dados estatísticos, um planejamento, com um sistema robusto que a gente tem, que é o S360, que já vem aí conversando com todos os sistemas praticamente das empresas, né? Tem aí a IA muito forte, gerando relatórios. Então o nosso sistema, que é o S360, que vai ter a possibilidade de apresentar, ele está muito bem robusto. Hoje a gente tem 3 laboratórios no país, né? Um fica em Contagem, que é o nosso principal, temos de Ribeirão Preto, Cuiabá e Paraupebas, que vai ser conduzido aqui pelo nosso amigo Jodson, nos mesmos padrões de qualidade a nível global. Então hoje estamos trazendo para Paraupebas um laboratório de nível global.
Eu fiquei curioso quando você falou exame de sangue. Eu lembro que você me mostrou lá no encontro do içamento de carga lá no SNSD. Fazer o exame de sangue precisa de uma coleta, né, Jotes? E como é que essa coleta é feita? Vocês, eu sei que o Lamartine, ele me explicou brevemente lá, mas eu sei que é a parte operacional que faz essa coleta, aí já encaminha para o laboratório, já faz as análises. Como que é, depois que solicitou, fechou o serviço, como que é a coleta do equipamento? Na verdade, a coleta ela é feita pelo cliente. O Lamartine ele passa um treinamento todo para o cliente para fazer a coleta da melhor maneira, sem contaminar a amostra. E aí nós recebemos a amostra no laboratório e processamos ela. E aí depois entregamos somente o laudo para o cliente. A bombinha, né? Gente, por favor, se vocês quiserem fazer uma demonstração para nossa galera aí, fiquem à vontade. Pode ser, sim, sem problema. Então, o kit básico, né, para uma coleta, no caso a gente tem a bombinha de coleta, que ela é fornecida pela LS, né, e temos o kit que vai junto com a aquisição, né? A empresa ela faz a aquisição do serviço e aí vem o kitzinho que é o frasco, frasco, que ele é um frasco que ele é hermeticamente fechado, né? Perfeito. Ele vem dentro de um saquinho Ziploc, um saquinho hermeticamente também fechado para evitar a contaminação. Todo o código de barra está atrelado ao cliente. O cliente adquiriu o frasquinho, esse código de barra vem atrelado ao cliente. Nenhuma outra empresa pode utilizar, porque o cara achou um frasquinho desse, mandou para o laboratório, vai chegar lá com a informação daquele cliente, vai estar atrelado, o laboratório vai segregar essa amostra para saber de onde é que ele veio, o que é que aconteceu. Então o nosso kit ele vem a mangueirinha, que é utilizada na bomba, o frasquinho e a ficha de coleta. Tá? Essa ficha de coleta ela é muito utilizada para o registro na hora da coleta pelo cliente e fica com o cliente para a questão dele, controle dele, histórico da coleta que ele fez. Porque a partir do momento que ele coletou e foi no sistema S360 e fez o pré-registro, para o laboratório não é necessária essa ficha. Oh, que legal. Porque a amostra, o frasquinho já vai seguir para o laboratório atrelado ao código. Chegando no laboratório, o laboratório vai bipar esse código de barra, já vai aparecer as informações, a amostra entra para processo. Mas a coleta em si, a bombinha, a mangueirinha, que ela é utilizada para fazer a coleta do recipiente. Muita gente pergunta, Ricardo, uma bombinha para cada compartimento? Né? Não. A bomba ela funciona para qualquer compartimento, digamos, caminhão fora de estrada, estamos na mineração. Todos os pontos dele de coleta é utilizada a mesma bombinha. Eu fiquei em dúvida por quê? Seringa no paciente, você troca, substitui porque pode ficar contaminado. Isso. Mas eu sei também que dentro de um fora de estrada, por exemplo, você usa vários tipos de óleos. Vou só chutar aqui, eu não conheço não, mas vocês me corrijam aí. Vou usar de carro, por exemplo, 20W40, 20W5, 20, enfim, são vários. Uhum. Caso haja essa mistura, existe algum problema? Assim, não fala mistura, né? Mas usei a bombinha aqui, é um tipo de óleo, um 20W40. Vou usar aqui em outro ponto, é um 40W, enfim. Então vamos lá. A seringa do nosso trabalho, né, fazendo Sim. alusão à medicina, é a bombinha. A agulha é a mangueira. Tá? Então você vai utilizar a mangueirinha, você vai pegar a sua bomba de coleta e você vai colocar a mangueirinha dentro da bomba de coleta, faceando. Ela passa. Aqui, ela passa. Você faceia a parte de rosca da bomba que vai rosquear o frasco. Por que a gente faz isso? Na hora que você for usar, né, a gente sempre conversa com o mecânico que isso aqui tudo gera contaminação. Então na hora que você for tirar o frasco para alocar, a tampinha tem que ir para dentro do saquinho que é fornecido para evitar qualquer tipo de contaminação e mascarar a amostra. Você vai pegar o frasco, você vai conectar na bombinha, você viu que a gente colocou a mangueirinha faceando aqui, né? A agulha, digamos assim. E você vai introduzir a mangueirinha dentro do compartimento. Um a partir do cárter. momento, isso, do cárter, da transmissão, a roda motorizada, o que for. E aí você vai fazer o vácuo para que seja puxado esse óleo.
Ela faz o vácuo diretamente no recipiente, né? Diretamente Ela não faz no recipiente. Diretamente no frasco. Isso. Existe um procedimento que você vai movimentar o equipamento, porque a gente quer pegar o óleo, o que está no óleo em uso. Não quer pegar o que está lá embaixo do compartimento ou do kart. A gente quer pegar o que está em suspensão. Porque se você for pegar, por exemplo, o final de um kart, enfiar a mangueirinha lá, você vai trazer um monte de material que uma das funções do lubrificante é dispersante. Ele tem um aditivo chamado dispersante. Você usa aquele óleo 5.000 km. Ele vai usar, o óleo vai pegar o que não serve e vai jogar para o fundo do cárter com uma ação dispersante. Na hora que você for trocar o óleo, aquele material vai embora. Aquele material não é necessário. Então a gente quer pegar o que está em suspensão. É a mesma coisa do sangue. Quando você vai meter a agulha, você está pegando o sangue que está correndo na veia. Ele não está parado. Então ele vai coletar aquele óleo, vai vir para o frasquinho. Aqui a bombinha ela faz um efeito de vácuo. Sim, diretamente no... E o cliente ele vai coletar a amostra até um nível. Esse nível é um nível que é necessário para o laboratório para ele poder processar ou reprocessar aquela amostra caso seja necessário. Aí uma pergunta. Um recipiente nesse nível, eu consigo trabalhar quantos tipos de testes em cima dele, desse tipo de óleo? Dá para fazer todas as análises do laboratório. Todas as análises. Dá umas 10 ou mais análises. Hoje, as análises que vocês estão trazendo para Parauapebas e as que vocês contam lá em Contagem, né? Fala um pouquinho delas, porque você, aqui fora do ar você falou para mim, olha, a gente está trazendo esses testes. Mas lá em Contagem a gente tem mais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Aqui nós vamos fazer análise visual, análise de PQI, análise de espectrometria, a análise de FTIR também, contagem de partículas, viscosidade, vai fazer análise de coolant, também análise do diesel. Aí tem umas outras análises que nós fazemos no laboratório de contagem que nós não vamos fazer aqui. Que aí no caso seria de isolante, de graxa. São ensaios também. especiais. Ensaios né? especiais. Existe uma linha, existe um pacote, por exemplo, para equipamentos móveis, que atende a todas as engenharias, digamos assim, todas as empresas. Porque quando a gente vai fechar um pacote, geralmente a engenharia, que está ligada à fábrica, né, tem uma conversa com a gente, eles estudam o nosso pacote, homologam o laboratório, como foi o caso, eu cito aqui o caso da Komatsu, e aí a fábrica daquele fabricante, ou, por exemplo, Komatsu Fábrica Japão, homologou o laboratório para fazer as análises dos equipamentos. Né? E aí a gente parte a fazer as análises, depois dos resultados, parte para a engenharia, pessoal de gestão, tomar decisão. Né? Então o nosso pacote ele atende hoje a todos os equipamentos móveis, assim como o pacote industrial. Porém, cada segmento existe ensaios especiais, que às vezes uma engenharia quer pedir, porque a fábrica pediu um tipo de ensaio que não está no ensaio padrão. Então é um ensaio que tem um tempo maior de resposta, porque esses ensaios que a gente está falando, o Jorge pode falar aqui também, geralmente duram 48 horas no laboratório para serem analisados. Né? Precisa ter rapidez. Porém, tem alguns ensaios, como isolantes, graxas, que têm um tempo maior e são considerados ensaios especiais. Para isso, a gente tem uma parte do laboratório que é uma parte dedicada a ensaios especiais, que não é sempre que o cliente pede. É uma vez ou outra, existe um prazo maior, um custo maior para isso. Né? Mas, como eu falei, não está naquela rotina do dia a dia que a gente tem. Por exemplo, hoje processa lá o laboratório de Belo Horizonte 3.000 amostras dia, em torno de 2 a 3.000 amostras dia. Só que a área de ensaios especiais é outro segmento que quando existe a demanda, né, é solicitada e existe um maior prazo. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. A gente faz os ensaios de ALSM para equipamentos móveis, o ensaio de diesel, que são ensaios que eles duram 2 dias. Duram 2 dias para ficar pronto. Vou mostrar aqui Aqui a gente mostra, por exemplo, os pacotes que a gente utiliza na parte de motores, hidráulicos, engrenagem. E eu estou dando um exemplo de diesel, por exemplo. Você tem 2 dias de análise para uma amostrazinha de diesel, que também é coletada nesse nosso frasquinho. Porém, existe um outro tipo de análise de diesel que é chamado diesel NP, que é feito em contagem, que tem uma série de ensaios a serem feitos,
que para você ter ideia são 20 dias úteis de ensaio. Gostei dessas normas aí, eu vou dar uma, todas elas, dar uma todos estudada. os nossos ensaios, eles são normatizados, são aprovados, são dentro de normas internacionais, né? E todos eles, dentro disso aí, geram outros grandes resultados. A gente olha o pacote, né? Espectrometria, tal, viscosidade, porém cada ponto desse no relatório tem uma série de informações, né, que a gente vai apresentar aqui para vocês também, que gera resultados, dados para tomar decisão com relação àquele equipamento. Sendo equipamento que já está fora de garantia ou equipamento em garantia. Exemplo que eu dou aqui, estou sempre citando o exemplo da Komatsu, porque eles fecharam um pacote, né, de venda de 40 caminhões fora de estrada no Salou, são autônomos, e eles estão monitorando desde a entrega técnica com a ALS. Porque a ALS é um laboratório independente, imparcial. Nós não fabricamos equipamentos, não vendemos peça, não damos preventivo. Nós somos laboratórios de análise de fluidos. E aí eles querem um laboratório imparcial para analisar o equipamento deles desde o início. Então a gente faz todo o monitoramento de todos os pontos desses equipamentos fora de estrada. E isso gera o quê? Garantia, porque o pacote deles são 2 anos de uso dentro da Vale. E depois a Vale faz um projeto de concessão. E aí eles querem desde o princípio, porque qualquer problema que vier acontecer no equipamento, do componente, a fábrica quer saber para intervir antes, questão de lote, questão de garantia. Depois disso, o equipamento perde garantia, não vai deixar de fazer, vai continuar. Né? Porque até o cliente pede. Dependendo da análise de vocês, pode gerar vou colocar aqui em termos mais conhecidos, pode gerar até o famoso recall, né? Isso, e acontece bastante. Hoje, uma das premissas para garantia de qualquer equipamento de fábrica, seja na fábrica Komatsu, ou mesmo Komatsu, ou da John Deere, na de Roland, Case, Massa e Ferguson, uma das premissas é a análise de óleo. A fábrica, uma das primeiras coisas que ela vai pedir para a concessionária cadê a análise de óleo? Que já é um passo enorme para saber o que está acontecendo com o equipamento. Eu estou vendo que tem ensaio de determinação de água, espectrometria, o Jorge falou da análise das partículas. Aí a ALS ela trabalha em vários segmentos. Positivo. Qual que é, assim, puderem me enumerar, qual que é o problema que mais aparece aqui para a mineração, o que aparece lá para os equipamentos agrícolas, o que aparece para os equipamentos de construção? Tem algum problema de lubrificante que se torna crônico ou visível mais em cada segmento? Eu acredito que às vezes o desgaste é uma coisa que é muito comum a gente ver. Ou desgaste, quando a gente vê muita partícula ferrosa na amostra, a gente consegue ver tanto pelo PQI, às vezes visualmente, mesmo quando a gente já vê visualmente, a gente já sabe que é algo que já está crítico, que já está bem crítico. Já tem que mandar... Ou às vezes pela espectrometria. Pela espectrometria ele já dá bem mais aprofundado. Ou então às vezes contaminação por água. Contaminação por água também é muito comum de ver. Então, partícula... Tem uma falta de vedação também, que pode acontecer. E aí o nosso laudo, como a Martina diz, ele consegue apontar quase precisamente onde é o problema. Ele consegue direcionar para onde que a gente pode consertar esse problema. Olha que legal, isso facilita bastante, hein? Um exemplo dele está bem claro aqui, né? O nosso relatório ele tem essa cara no sistema, né? Quando o cliente recebe, vem com todas as informações do equipamento do cliente, já vem ali mostrando se aquele resultado está anormal, em atenção ou crítico. Nós temos 4 níveis de relatório, né? Vai desde o normal ao anormal, atenção ou crítico. Por que existe 4? Né? Geralmente laboratórios usam 3. Porque a gente trabalha sempre com a tendência. A análise de óleo é tendência. O que está acontecendo com o equipamento durante a vida útil dele? A gente sabe que o equipamento, né, é uma ciência exata, ele vai desgastar e depois ele vai ter o seu pico e depois ele vai cair. Normal, isso é feito para isso. E aí o nosso relatório ele vem com todas as informações do equipamento. Já vem o ponto na frente com a avaliação do que aquele relatório, né, aquela análise está apresentando, e a ação de inspeção, já vem de cara. Por que vem de cara? Porque o cliente, ele não tem que ser um expert em diagnóstico de
em análise de óleo, né? Ele tem que saber da diagnose ou dar o diagnóstico do relatório. Ele tem logo que receber informação do que aquele relatório está informando daquele componente. Embaixo vai vir todas as informações que o laboratório processou, que o Jotos falou. Vão vir as 5 últimas análises feitas do equipamento no relatório. No sistema, se ele fez 1000 análises, vão estar as 1000 análises lá guardadas. Todo o histórico do equipamento vai estar lá dentro. E aí, como você perguntou, né, o que é que mais apresenta? A gente fala assim, aqui a gente tem padrão. Tem vale ferrosos, tá. Sim. vale base metros, níquel, cobre, né, estanho, manganês e tal. E por incrível que pareça, cada um trabalha de uma forma. Cada equipamento em cada mina tem um regime de operação, tem um regime de contaminação, intempéries, né, o regime de operação. Então a gente encontra aí, como o Jotos falou, muito problema de contaminação, silício, poeira, né, que a gente fala que o silício é a poeira. Contaminação por água. A gente tem uma região que ela é úmida, né? Por si só, aqui é muito úmido, né? Então a gente encontra muito problema na mineração, principalmente nessa época agora que a gente está enfrentando muita chuva. A gente tem um problema sério nas mineradoras, que é o famoso lavador de equipamento. Ele é muito agressivo, tem muito problema com relação ao tratamento desse efluente lá. Então a gente encontra muita contaminação, como aparece aqui, ó, no relatório. Nesse exemplo aparece contaminação. Então vai apresentar o particulado, que a análise de óleo mostrou, e com certeza você vai ver o efeito dele. Que no caso aqui, esse equipamento apresentou contaminação aqui por silício, que é a poeira, e aí apresentou o que? Desgaste no ferro, que com certeza ali, nesse caso é um tandem esquerdo, está tendo já desgaste dentro do tandem. Então a gente o relatório já vai te dar a avaliação e já vai te dar a recomendação. Então o cliente ele já vai com a equipe dele certo naquele equipamento para fazer aquela ação de inspeção. O que eu fiquei curioso foi que então, se eu escolher um equipamento que eu quero avaliar, então vocês vão escolher cada ponto a ser inspecionado daquele equipamento, né? O fabricante ele diz o seguinte, né? E o que é que a gente recomenda? Que todos os pontos que são coleta do equipamento, que tem óleo lubrificante, sejam retirados da amostra e mandados para o laboratório. A gente está falando de uma lubrificação centralizada. Ou seja, se um componente não está tendo uma boa lubrificação, vai repercutir nos demais. Não tem como fugir disso. Então o ideal é coletar todos os pontos do equipamento. Porém, cada um tem sua gestão. Cada gestor tem o seu planejamento estratégico. Tem gestor que coleta motor, mas não coleta diesel. Tem gestor que coleta motor e diesel, mas não coleta o ELC. Não quer ver o líquido arrefecedor. Mas tudo ali está interligado na engenharia. Então o ideal é olhar todos os pontos de coleta, que é o que grande parte dos clientes nossos aqui fazem, né? E aí você tem o resultado de acordo com aquele plano de manutenção que o fabricante determinou. Porém, a gente vem trabalhando, os clientes, né, principalmente clientes de mineração, em trabalhar em fazer a coleta com a meia preventiva. Por que meia preventiva? Porque o equipamento ele para na preventiva para fazer a revisão, e aí o cara coleta o óleo para mandar para o laboratório. Porém, esse equipamento ele não vai ficar parado esperando a análise voltar do laboratório para o cara intervir. Principalmente aqui na nossa região, que roda 3x3, 24 horas, não tem feriado, não tem dia santo, né? Esqueça. E libera, é produção. Sim, sim. E aí o equipamento vai ser liberado. Aí vem o relatório lá do laboratório informando que o equipamento tem um alerta de crítico. Alguma coisa está acontecendo com esse componente. Aí o que é que vai fazer? Chamar o equipamento de novo. É outra parada. E você vai parar o equipamento com um óleo lubrificante que você já jogou fora. Se você tiver que intervir, você vai ter que pegar aquele óleo lubrificante novo que você acabou de colocar e jogar fora. Vai gerar um outro custo. Então, qual é o trabalho que a ALS vem trazendo, fomentando dentro dos clientes? Se o equipamento parar com 500 horas, na inspeção 250, coleta o óleo.
Que aí, quando vier o resultado do laboratório, você pode programar executar aquele laudo, aquele relatório, na preventiva. E você vai executar com o óleo que você tirou para o laboratório. Isso é o que a gente está trazendo, isso é o que a gente está trabalhando nos clientes. Eles entenderem que ele vai parar o equipamento uma vez só, vai ter redução de custo, vai otimizar, porque o que a gente leva para o cliente e o que todos os clientes que estão aqui trabalhando para a Vale em si, né, o que eles estão vendendo para a Vale? O que eles estão vendendo aqui? Eles estão vendendo DF, disponibilidade física. É o que eles estão vendendo. É o principal, principal índice que paga todo mundo aqui. É o equipamento, tem a disponibilidade física, é operacional, está rodando e funcionando. E é para isso que essa ferramenta vem, que é uma ferramenta preditiva, ela vem justamente com essa eficiência, com essa parceria, para agregar no planejamento das empresas, para que o equipamento não tenha uma quebra catastrófica, uma parada não programada. Porque a gente sabe quanto é que custa aqui uma parada no equipamento dentro da mineração. E hoje está sendo levado para todos os segmentos. Automotivo, naval, industrial, pelotização, usina, pessoal do agro, suco energético, pessoal da Suzano trabalha com papel, celulose, florestal. Hoje, construção, a gente está em todo segmento. E independente que a gente tem cliente aqui, né, como a OIM, como a Barbosa Melo, que tem equipamento aqui e agora desceram. Tem equipamento que foi para Espírito Santo. O nosso sistema vai junto com o equipamento, todo o histórico dele está guardado. O equipamento sai daqui, vai trabalhar no Espírito Santo, continua sendo monitorado, continua sendo colocado todos os relatórios históricos no sistema. Não perde o histórico do que está acontecendo. Porque existe esse trabalho, essa sazonalidade de quem trabalha com construção, né? E você ter aquela ferramenta para definição de ação, né? De planejamento, de manutenção e redução de custo. Isso é fato, cara. Que aula aí agora, hein? E, Jorge, como é que vai funcionar o laboratório? Qual que é o tamanho da equipe que vai estar aqui? O que cada já tem definido a data de inauguração? Como que está a organização para inaugurar? Claro que vocês vão nos convidar, né? Por favor. Com certeza vocês já estão convidados, né? Perfeito. Já estão convidados a estar lá com a gente, participando do dia que a gente vai ter. O Jotos vai falar melhor que eu. Hein? Atualmente eu como supervisor, tem mais uma pessoa fazendo o registro de dados por enquanto, e nós vamos ter mais 2 técnicos de laboratório. A gente está com a previsão de abrir o laboratório no meados de abril agora, e o Lamartine está pensando em fazer uma grande inauguração, algo bom para poder apresentar o laboratório para todos os clientes. Né? Eu vou falar para você, aqui conhecendo, assim, eu sou filho dessa região, eu sei que o serviço que vocês ofertam é um serviço de um valor gigantesco, enorme o valor agregado que vocês trazem, porque eu, como engenheiro mecânico, sei que disponibilidade física de equipamento, você salva uma produção, você salva a PL da Vale aí, que o pessoal tanto fala, né? Então, mas às vezes é um serviço difícil de ser vendido, porque as pessoas, pra que eu vou... Às vezes tá lá no manual falando 250 horas ou 250 horas? Às vezes é cultural. E uma grande dificuldade enquanto engenheiro mecânico, que às vezes monta plano de manutenção para equipamentos aqui, é saber o regime que aquela empresa trabalha com o equipamento, porque lá no manual geralmente tem leve, moderado e pesado. Aí tem a quantidade de horas, mas às vezes o teu cliente ele te fala que lá é moderado, mas não, você vai olhar nas manutenções, no histórico de programação, ele já está trabalhando num regime pesado. Aí você faz um plano de manutenção pensando no moderado, mas o equipamento está pesado, num regime pesado, e quebra e tudo mais. Então, parabéns para a LS estar trazendo esse grande empreendimento para a cidade, que a região de Carajás ela agradece demais. Com certeza. A gente fala o seguinte, que faz 70% que já é o básico, né? O básico já é tudo. Então, o fabricante não precisa inventar a roda. O equipamento ele vem de fábrica, né? Existe um estudo de engenharia em cima dele.
né, e você seguiu o manual, né, e monitorou, tenho certeza que você vai conseguir dar a eficiência que você precisa. A gente vive aqui vários momentos, como você falou, né? Severo, leve, moderado, né? Tudo mais. Porém, você sabe que está com equipamento a 50, 100, 200 quilômetros, atuando. Existem vários sistemas aí que acontecem de monitoramento via satélite para você monitorar o equipamento, mas existe um fator que você não controla, que é aquele fator humano, né? O cara que está ali pilotando o equipamento. Então, para isso, você tem uma ferramenta, existem várias outras ferramentas, telemetria hoje, um equipamento desse de mineração mesmo, você entra nele, ou do agro, você entra numa colheitadeira do agro, meu amigo, que tem de eletrônica embargada hoje em dia, o cara ser operador, o cara tem que ter um curso grande no equipamento. Mesma coisa é a gente aqui, né? Equipamentos de telemetria, de segurança, né? Anticolisão, tem um monte de coisa que a gente conhece. Então, o que é que você tem de um custo baixíssimo para monitorar um equipamento que está rodando, em que você recebe informação na palma da mão, com a avaliação e a ação de inspeção? Cara, frente ao valor de um equipamento desse, de um porte de equipamento desse, hoje mesmo eu vim de Canaã para cá e vi um caminhão elétrico da CMG que está vindo para a Serra Leste. Ou seja, os caminhões elétricos estão chegando, né? Motor elétrico, beleza, mas tem outros pontos que tem lubrificante, vai ter que analisar. Então, a cada dia estão chegando aí equipamentos, principalmente os elétricos, estão vindo forte. E a gente tem uma região que está produzindo, né, o metal básico para baterias, para essas coisas. Então, a produção aqui ela só vai aumentar, né? Porém, o principal é você ter informação na mão, é o que o gestor precisa. Para ele tomar a decisão, ele precisa de informação na mão. E é isso que a gente está trazendo, a informação. A análise de óleo é o nosso processo, é o que a gente faz, mas a gente entrega dados, entrega números, e o número fala. O número não vai mentir, o número está ali, ele vai te dizer o que está acontecendo. E é para isso que a gente tem, chegando na região, e uma das coisas importantes de citar é que, como eu falei, as fábricas, a cada dia mais, elas estão apertando, né, os seus dealers, as suas fábricas mesmo, né, que estão operando com equipamentos, seja equipamentos móveis ou industrial, pedindo essas informações, pedindo uma análise de óleo para verificar a questão, como eu falei, como você até comentou, questão de recall, questão de garantia, né, de lote, algum problema assim que estão apertando. E aí a cultura está caindo. Eu confronto aí diversos gestores de empresa que o cara faz, não quero isso não. Não quero análise de óleo não, o pessoal não está pagando, no meu PMP está pagando não. Aí eu vou apresentar para o cara, eu vou te apresentar o desconto que você vai dar para ele, tá bom? Você vai monitorar o equipamento dele. Quando você tiver um relatório que te apresentar algo ou de atenção ou crítico, e que você ligar para ele e for atuar, você pede para mim, para eu apresentar para ele um estudo de caso. Eu vou mostrar para ele o quanto que ele deixou de gastar fazendo uma análise de óleo. E aí você vai apresentar para ele, o cara vai olhar, que o número fala, ele vai ver o quanto que agrega a análise de óleo, porque se ele não tivesse feito, ele ia gastar 40, 60, 100 mil reais num componente que a fábrica não ia dar garantia. E aí o cara começa a visualizar e começa a procurar a gente. Hoje a gente tem gestores de grandes concessionárias, de fabricantes, que há 2 meses atrás falou comigo que não ia fazer, e tem 15 dias que voltou para mim e fechou todas as unidades. Por quê? Chegou um equipamento para ele de um cliente com um problema, o cliente faz, eu comprei, eu quero minha máquina. O que é que vocês vão fazer? Aí a fábrica diz assim, cadê a análise de óleo? Aí o cara tá apertado entre os dois. Aí disse, não, vou ter que fazer. E é tão irrisório o valor frente ao ganho e frente ao custo de reparação de uma máquina, e fora a máquina parada, o cliente quer a máquina dele, igual a Vale quer a máquina dele. E um ponto que a gente comentou fora do podcast
Eu falo demais, né? Não, tá. Que isso, que a gente comentou fora do podcast, que está muito focado naquele nosso primeiro encontro de içamento de carga, né? É justamente a questão da segurança. Hoje se fala muito, né, questão de segurança. E principalmente equipamento de içamento de carga, não é brincadeira. Você que mexe com plano de ringue, que mexe com esse equipamento sabe. Então hoje muitas empresas e alguns técnicos de segurança da Vale estão levando isso lá para dentro, de que para o equipamento entrar em operação e içar qualquer carga dentro das operações, precisa verificar a análise de óleo. Porque a análise de óleo vai olhar como é que está o sistema hidráulico, vai olhar a condição do óleo hidráulico. Tem os ensaios que o laboratório que o Jota está à frente vai fazer, vai ver os particulados, vai fazer os ensaios de partícula. E aí aquele laudo vai sair, o relatório, e vai dizer se aquele guindaste está apto a operar ou não. Na realidade, o relatório não vai dizer que ele está apto ou não está apto. O relatório vai dizer que aquele componente, que tem aquele lubrificante que foi analisado, tem algum alerta. E aí, você acha que um gestor que está à frente da operação vai assinar um documento, uma liberação, uma PTA, uma PTS, como se fala aqui, para içar uma carga dentro de uma operação dessa, com um componente que está apresentando um alerta? Claro que não. Então, isso a gente tem que levar, é cultural. A gente teve aí, né, recente, alguns acidentes envolvendo equipamento de içamento. Alguns foram por mais negligência de solo, outros... Mas o último aí tivemos lá no SNSD foi um caso curioso, né? A lança do guindaste, ela simplesmente dobrou, né? Em breve a gente vai estar postando um vídeo, né, de análise do acidente. E agradecer aqui o pessoal, quem vier aqui nos próximos podcasts, ó, o tamborzinho aqui da ALS, tá? Eu vou fazer alguns brindes para os nossos convidados viu, pode fazer. Lamartine? Pode me pedir que eu trago. Beleza. E hoje, vocês têm quantos equipamentos aqui na região de Carajás sobre a tutela da ALS? Você pegou num número agora, assim, o que eu posso dizer, tenho mais certeza de dizer, né, que hoje a conta da região norte, parte do nordeste e centro-oeste, fica comigo. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, nós chegamos aqui, nós já tivemos um tempo, a LS aqui no norte, retomamos com a ação do laboratório, né, e levamos aí em torno de 0 amostras na região para praticamente 2.000 amostras mês. Que loucura. Que estamos levando para Belo Horizonte. Porém, certeza de quantos equipamentos eu não consigo te precisar, porque a gente trabalha com fábrica, a gente trabalha com as concessionárias, os dealers, que eles têm os clientes deles. Né? Então, sim, eu tenho cliente aqui de um parque de 100 equipamentos, 200, 300, 400 equipamentos. Eu tenho um parque grande industrial, da parte de usina, né? Tem grandes usinas, pessoal de celulose, lá em Açailândia, tem empresas em São Luís, concessionárias em São Luís, interior do Maranhão inteiro. Então, precisar o número, eu não sei. O Lamartine, ele tem mais hora de estrada do que de hora de moto, né? E o que é que a gente fala? O trabalho nosso é o seguinte, nós temos 3 laboratórios, esse vai ser o 4º no país. Mas estamos com um laboratório aí, na iminência também de inauguração, Argentina. Não vou precisar datas, que é outra gestão, né? Mas teve México que inaugurou, não foi? México. O próximo vai ser Argentina. Oh, legal. Vai ter outro em Contagem. Outro em Contagem. Tem um laboratório em Londres. Então, vai ter o Reino Unido, isso. Reino Unido. Então, Turquia abriu agora, ano passado, um novo laboratório na Turquia. Então, tem aí uma ação de abrir laboratórios todo ano. Então, dependendo de onde o cliente está, a geografia dele, e como a gente está falando de uma análise teórica, precisa ter resposta rápida, ele pode mandar para cá, ele é meu cliente, mas ele pode mandar para Alpebas, pode mandar para Contagem, Ribeirão, porque eu tenho cliente em vários lugares do Brasil, mesmo eu estando aqui. Por quê? Digamos que a empresa ela é corporativa em Balsas, por exemplo, vou dar um exemplo, Lavronorte João Deere, grande concessionária da João Deere na parte de
equipamentos de linha verde, né, como a gente fala. A matriz é Balsas, mas ele tem Chapadinha, ele tem Imperatriz, né? E aí, de onde estiver essa concessionária e o laboratório estiver mais próximo, for de Contagem ou for de Ribeirão, eles vão mandar. Show de bola. Porque os laboratórios trabalham em linha, é o mesmo padrão. Então ele pode mandar para onde for mais rápido a resposta do lado, mas ele é meu cliente. Então dizer a você precisar a quantidade de equipamentos é bem difícil, mas são muitos e atendidos em todos os nossos laboratórios. Show de bola. E se eu quiser contratar o serviço da ALS, como é que eu faço? Você pode entrar em contato comigo diretamente, né, aqui na região. Deixa teu contato aí pra galera. O e-mail é lamartine.junio@lsglobal.com. O telefone 949-9184-1680. Eu fico na região norte, eu resido em Canaã dos Carajás, mas eu rodo o norte, o centro-oeste, o nordeste, o que tiver, a gente está atendendo cliente porque a gente faz uma função diferente de outra região. Quando está numa região mais distante, né, da matriz, hoje eu fico com o comercial e o técnico. Tem dia que minha função principal é vendas. Porém, a gente também faz a parte técnica, treinamento via Teams, né, via presencial também, como a gente está quase sempre fazendo e postando aí nas redes, né, da LS. Mas é isso, a gente está presente aqui, full time, como a gente fala, né, o pessoal às vezes lá de Belo Horizonte faz assim, é feriado, aqui vai ser feriado amanhã, cara, aqui não existe feriado. Não. Porque a nossa operação aqui, né, 7 por 24. Não para, a produção aqui não para. Então a gente recebe mensagem todos os dias, conversa com clientes todos os dias. E é isso, está sendo uma experiência boa, né? Estamos ansiosos aí com a inauguração do laboratório, né? Clientes ansiosos também, né, com essa chegada. E assim, chegamos. Vamos estar aí com o laboratório aí no norte. Show de bola. Principalmente eu friso a nível global, porque a concorrência é forte. Show de bola. Jotes, e se o cliente quiser entrar em contato com você lá no laboratório, ter uma parte um pouco mais... Não, quero entender o operacional. Como que faz para entrar em contato aí? O ideal seria marcar uma visita. Marca com o Lamartine pode ir lá apresentar o laboratório para ele. Perfeito. Mostrar quais são as análises que nós fazemos, nós aplicamos. E eu vou estar lá junto o tempo todo, acompanhando tudo, posso mostrar o laboratório também. Perfeito. Vamos marcar um outro podcast pra gente falar de moto, hein? Vamos marcar. Então, gente, reforço o convite. Pode estar convidado pro dia do evento. Perfeito. Vai ser inauguração bem bacana, vocês vão conhecer os equipamentos, como é que vai ser a operação, como é que é o processo. Vai ter muita gente bacana, muita empresa bacana também. E, claro, né, agradecer a presença de vocês. Nós aqui agradecemos. Antes, né, aproveitar com as canequinhas aí, ó. Mostrem aí pro pessoal de casa. Muito obrigado. Virem do outro lado que tá a LS, parceria Isso aqui fechada, vai dar uma né? confusão grande. E a gente sempre faz aqui o nosso leve brinde, né? Retornando às tradições, que ano passado a gente fez bastante brinde aqui. E vocês são os primeiros. Então um brinde aí a essa parceria. Obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio com a ALS Oil and Lubrificantes. Está trazendo um super laboratório aqui para Parauapebas. Vai agregar demais aos serviços, né, da cidade. Não só você que é da indústria, que tem empresa, trabalha com equipamentos fora de estrada, de estrada também. E para oficinas, né? Vamos conversar depois, tem uma parceria aí. Vamos falar aí. E agradecer aí a essa audiência de vocês e falar que em breve nós teremos um webinário voltado para içamento de carga, um webinário tudo sobre a profissão de rigger planejador. Vai estar disponível em breve e, claro, eu estarei lá apresentando esse webinário para você, falando um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa que ajuda a movimentar o Brasil. Então, pessoal, obrigado a vocês. Obrigado também. Até a próxima, que vocês venham aqui mais vezes. Com certeza. Valeu, tchau. Valeu, tchau.